Ah, que dia maravilhoso para podermos falar mais uma vez com vocês nesse canal Sabendo Ocupa Espaço. Essa minha alegria toda tem um motivo. Hoje falaremos nesse vídeo que está acabando de entrar no ar sobre os honorários advocatícios. Que coisa, mas que tema mais belo! Que tema mais apropriado para nós, advogados, vocês, futuros advogados, colegas. Só que antes de falar sobre isso, não vou fazer aquele pedido de se inscrever, curtir, compartilhar, tocar o sino, não. Isso daí você já sabe, já está implícito nesse nosso vídeo. O que eu quero falar com vocês, gente, é que eu recebi alguns comentários, inclusive telefonemas, tá, de alguns inscritos e conhecidos meus que estão cursando direito nas faculdades, reclamando da dificuldade que estão tendo, porque estão achando. Eles falam difícil, mas eu prefiro usar a terminologia assim, pesado, trabalhoso, desgastante. Gente, vamos lá, gente. Existe um clichê muito velho, muito antigo, mas ele vai ser sempre atual. Vocês têm que ser igual ao bambu, envergam, mas não quebram. Quem falou para vocês alguma vez na vida que seria fácil? Eu sempre falei para vocês que o processo civil é fácil, e eu estou provando para vocês. Só que o direito envolve outros ramos e muita complexidade, tá? Mas ele não é difícil, gente. O que nós temos que ter é aquela nosso empenho, nossa força de vontade. Eu não estou aqui querendo começar esse vídeo com uma aula de autoajuda, não, até porque eu não acredito nisso, tá? Autoajuda é muito bonitinho para aquele que faz autoajuda que está ganhando dinheiro, porque para aqueles que estão vendo, a autoajuda está dentro de você. A sua autoajuda está dentro de você, no seu brilho, na sua vontade de vencer. Por quê? Porque se você for numa palestra de autoajuda ou ver um vídeo de autoajuda, você na hora tu vai ficar inflamado. Mas depois, se você não tiver dentro de você, se você não despertar aquele guerreiro que está dentro de você, você vai esquecer tudo que foi falado para você nessa palestra no vídeo de autoajuda. Então, vocês acreditem em vocês, vocês têm um guerreiro dentro de vocês. Eu não gosto de usar muito essa terminologia guerreiro, porque está muito banal hoje em dia. Qualquer coisa é guerreiro, guerreira. Mas vocês têm a força interior que vocês vão conseguir superar isso tudo. Eu estou falando, gente, eu passei por isso. Se eu passei, qualquer um pode passar. Porque eu fui praticamente obrigado a ingressar na faculdade pelo meu pai. Foi a melhor coisa que ele fez para mim, pelo menos. A segunda, que a primeira melhor coisa que ele fez fui eu, e a segunda foi me pôs na faculdade. Claro, porque se eu não tivesse aqui, imagina, o que seria de vocês? É que se a humanidade não existisse eu, Marcelo, a humanidade seria muito pior. Mas, voltando ao assunto, vocês têm a força dentro de vocês. Às vezes, a gente ainda não descobriu, mas você lutando, você sendo persistente, você vai ver que você tem. Agora, gente, é fundamental, isso não tem como fugir, vocês terem a necessidade de estudar, de ler. Eu vou falar para vocês uma coisa que minha filha falou para mim ontem. E é engraçado, eu aprendo muito com todo mundo, tá? Às vezes uma frase que a pessoa fala, ela entra no meu ouvido e como o som não se propaga no vácuo, ela fica na minha cabeça. Então, estou parafraseando Jânio Quadros. Ele falou isso. Não, mas deve ser outra história. O que acontece? Ela me falou, pai, ler a leitura, o hábito da leitura, você adquire. Como é que você adquire? Quando você começa a ler. Se você pegar um livro e ler esse livro durante uma semana inteira, tá? Todos os dias você pegando,
você não larga mais a leitura. É um vício do bem, né? É igual uma atividade física, uma caminhada, uma corrida. Você começou, você não larga mais. Vocês podem me ver que meu corpo prova isso, que eu sou viciado na atividade física. Eu estou brincando, mas é sério, eu gosto muito. Então, gente, estudem, leem, larga um pouquinho o celular, redes sociais, que isso daí é um veneno, tá? Larga isso um pouquinho, substitui pelo livro. Se vocês conseguirem fazer isso, vocês podem ter certeza que vocês vão superar todas as dificuldades que vocês encontrarão pela frente na universidade, tá? Eu superei, gente, tá? Então, se eu superei, qualquer um pode superar, porque pior do que eu não vai existir, tá? Melhor também não. Todos nós somos iguais, pessoal. Botem isso na cabeça de vocês. Somos todos iguais, independente de raça, cor, sexo, religião, todos somos iguais. Nós vamos depois, nós temos sangue vermelho, nós temos alma, então não existe diferenciação. Posto isto, vamos então ao nosso vídeo de hoje, que é maravilhoso. Só que esse vídeo, ele vai ser... Eu vou falar sobre os honorários, gente. Só que os honorários, essa matéria é de uma complexidade imensa. Só que complexidade no processo civil é diferente da definição que o dicionário dá para ela como dificuldade. No processo civil, complexidade significa detalhamento da matéria. E os honorários é uma das matérias com mais complexidade, mais detalhamento que vocês precisam saber. E hoje eu vou, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar do caput do artigo 85 e de parte do seu parágrafo 1º, para vocês verem como é grande essa matéria. E é importantíssimo para nós, né, gente? A matéria mais importante para nós advogados. Então, vamos começar. O que o caput do artigo 85 fala? A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Só aí você já tira aí alguns detalhes. Primeiro, a sentença. Essa sentença, gente, ela pode ser tanto definitiva, tá? Não sei se você já viu isso, diferença de sentença definitiva e terminativa, tá? Como terminativa. Terminativa são as sentenças sem julgamento do mérito. Definitiva, a sentença com julgamento do mérito. Entenderam, né? Você já sabe o que é mérito, sabe quando a sentença ela atinge o pedido, o objeto, é julgado o pedido da ação. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Um inscrito, um seguidor nosso, o senhor Abelaí Pereira. Outro dia eu falei Abelaí Ferreira. Ele brigou comigo. Ele me mostrou uma ação que ele é estudante, que ele fez no juizado especial, e a ação estava lá pedindo o pedido da ação, que julga procedente a ação. Pelo amor de Deus, acho que eu já comentei isso com vocês. Não cometo esses erros. Tá? Se cometer e falar que você aprendeu aqui, eu vou falar que é mentira. Não aprendeu. Ação não se julga procedente a ação. Eu já falei isso para vocês assim. Se julga procedente o pedido, não a ação. Então, a sentença, quando é julgada procedente o pedido, ela ou improcedente, procedente ou improcedente o pedido, ela é uma sentença de mérito. Quando ela é extinta sem julgamento do mérito, ela é uma sentença de mérito e, portanto, definitiva. Quando ela é extinta sem julgamento do mérito, por alguma falha processual, por exemplo, ela é uma sentença terminativa. Ela não encarou o mérito da questão. Você pode ingressar com uma nova ação para que seja analisado o seu pedido. Portanto, você já começa que esse caput, a sentença, ela pode ser tanto definitiva como terminativa. Ela gera a obrigação do vencido pagar honorários ao advogado vencedor. Por que eu estou frisando ao advogado vencedor? Porque foi uma bela inovação. Eu adoro esse código de processo. Esse código é lindo, eu adoro ele. Mentira. O que é a inovação que esse código fez foi muito importante, gente.
porque ele dissipou, ele acabou com alguma dúvida que as partes, determinadas partes, não são todas, na realidade, era até a minoria, tá? Tinham em relação a esse valor, ser do advogado ou ser da parte, porque no Código 73 a lei falava que a sentença condenará o vencido a pagar o vencedor, a pagar honorários ao vencedor. Então ficava meio... Só que parte não é advogado, portanto não recebe honorários. Então era bem claro que era o advogado. Então, gente, ela dissipou essa dúvida, tá? Não vai existir mais qualquer risco de a parte querer falar, não, esses honorários são menos. Não são, tá bem claro que no caput do artigo 85 pagará ao advogado do vencedor. Outro detalhe, olha quantos detalhes estou falando só no caput. Honorários estes que estão descritos no caput do artigo 85, eles são denominados como honorários de sucumbência. Não confundir honorários de sucumbência com honorários contratuais. São duas coisas diferentes. Honorários de sucumbência são aqueles honorários que você terá direito como advogado a recebê-lo ao término de uma ação, caso vocês venham a obter sucesso na demanda, sejam vencedores. Já honorários contratuais são aqueles que vocês ajustam com a parte, com o cliente de vocês. Esses são independentes daqueles. Eu, inclusive, no meu contrato de prestação de serviço, eu deixo isso daí bem claro para não ter... Segundo morrer de velho, né, gente? Entenderam, pessoal? Mas vamos partir agora. Vocês já viram que... Mas acho que eu estou esquecendo uma coisa, mas eu vou, no decorrer, se eu esquecer, eu vou continuar. Aliás, eu vou falar hoje um pouquinho sobre isso, mas o que vai ter de chopp, nós vamos sair daqui alcoolizado de tanto chopp que terá nesse pequeno vídeo que eu vou apresentar para essa pequena parte dos honorários. Vamos no parágrafo 1º do artigo 85, que ele fala que os honorários são devidos aonde? No processo de conhecimento, obviamente, né? Aliás, ela nem está constando nisso, mas ele não pode parar porque não precisava constar, que o caput já dispõe isso. Ele dispõe que eles são devidos também na reconvenção. Lembra da reconvenção que eu falei com vocês no último vídeo, que é a reconvenção? Pois bem, ali cabe honorários. No cumprimento da sentença, vamos parar por aí, tá? Vamos parar por aí, porque até aqui que nós vamos falar, tá? Execuções, recursos, que maravilha. Gente, recurso é uma matéria maravilhosa. Agora, então, que surgiu o honorário de recurso, então ficou mais maravilhosa ainda. Mas no cumprimento da sentença. O cumprimento da sentença, eu já falei para vocês 1 milhão de vezes que nós devemos analisar o Código de Processo Civil em harmonia, não só os seus artigos isoladamente. Eles têm uma conjunção, conjunção de artigos, dispositivos processuais. Então, esse parágrafo 1º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ele dispõe que no cumprimento da sentença, só isso que ele está falando, certo? Aí o que você imagina? No cumprimento da sentença, nós vamos transitor e julgada a sentença, vamos iniciar o cumprimento da sentença, já vamos colocar a verba honorária ali. Não é assim, tá? Ele leva você a pensar dessa forma realmente, mas não é assim. Por quê? Porque você tem que fazer uma combinação com o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 523 do mesmo dispositivo processual civil, tá? Aliás, gente, voltando, vou abrir outro parêntese. Isso aí poderia até ser um chopp para vocês, tá? Eu vou pensar se eu vou dar esse chopp, se eu vou colocar como chopp ou não, mas vou falar para vocês o que é. Honorário, gente, ele é uma imposição legal ao juiz de condenar o vencido a pagar o advogado vencedor. Isso daí é mais abrangente do que o pedido em si, tá? Na minha ótica, eu vou ser bem sincero para vocês, na minha ótica, honorários não faz nem parte do pedido, apesar de estar na parte dispositiva da sentença, honorários
Ele nem parte do pedido deveria ser. Ele é uma disposição processual, uma disposição legal. Tá? Então, mesmo que... Quer ver como é que não faz, na minha opinião, parte do pedido? Porque, mesmo que vocês não peçam que o réu seja condenado, caso vocês sejam autores, que o réu seja condenado, no pagamento das custas honorários, todas as despesas também, tá? Estas, que eu falei no vídeo passado, estas têm que fazer parte da sentença. Elas têm que integrar a sentença por imposição legal. Agora, voltando, fechando parênteses, voltando à parte dos honorários de cumprimento da sentença, esse parágrafo primeiro do artigo 523, ele dispõe o quê? Que, intimado o réu a cumprir a sentença espontaneamente, que é o cumprimento da sentença espontaneamente, ele, não o fazendo no prazo legal, que são de 15 dias, constantes do artigo desse parágrafo, primeiro do artigo 523, então, ele está sujeito a multa de 10% e honorário de 10% incidente sobre o valor, sobre a condenação. Portanto, você já vê uma diferenciação aí. Por quê? Porque quando ele menciona para você nesse parágrafo 1º do artigo 85, ele fala que são devidos honorários no cumprimento da sentença. Não. Até a página 2. Porque quando inicia o cumprimento da sentença, ele se inicia quando o juiz determina a intimação do réu para pagar o crédito do autor, advindo de uma condenação judicial. Se ele tem 15 dias para fazê-lo sem qualquer tipo de penalidade, referente ao parágrafo 1º do artigo 523, então não é no cumprimento da sentença. E sim, eu colocaria, caso não seja cumprida espontaneamente a sentença. Que aí também você já vai partir para a execução, né? Porque execução forçosa, porque se não cumprir a sentença... Mas isso aí é nada à frente, gente. Eu já estou atropelando tudo. Calma. Vamos ficar com o cumprimento da sentença. O réu, são devidos honorários no cumprimento, nos casos que o réu não cumprir espontaneamente a sentença. Então, vocês façam uma união, uma junção, um casamento desse parágrafo 1º do artigo 85 com o parágrafo 1º do artigo 523, para depois vocês não terem problema na hora da prova de vocês. Iniciou o cumprimento da sentença devido honorário? Não são. São devidos honorários do processo de conhecimento. O processo de conhecimento, você foi lá, ganhou, sentença X e condenando honorários. Ali está ali. Aí você vai pegar, você vai fazer a planilha de crédito para poder o réu ser intimado a cumprir espontaneamente a sentença no prazo de 15 dias, constante do artigo 523. Essa intimação, você vai ter os honorários do processo de conhecimento que você ganhou. Não no cumprimento da sentença. Porque, segundo o parágrafo 1º do artigo 523, ele só será penalizado com honorários e a multa nos casos que ele não cumprir espontaneamente a sentença dentro daquele prazo previsto. Entendendo como é que é? É só fazer uma união, vocês vão compreender. O artigo 523, ele vai ter uma incidência específica no cumprimento da sentença. Portanto, está valendo o que dispõe ali. Não se deixe levar, tá? Porque esse parágrafo 1º do artigo 85, ele nos induz a pensar que no cumprimento da sentença, pura e exclusivamente, já são devidos. Não é assim. É caso não seja cumprida espontaneamente a sentença. Beleza? E aí nós vamos para um chopinho. Primeiro chopinho. Tá? O STJ, ele já dispôs, nesses casos do cumprimento da sentença, que a multa prevista nesse artigo 500, parágrafo 1º do artigo 523, ela não faz base de cálculo para os honorários do mesmo parágrafo 1º, tá? Ou seja, a penalidade imposta ao réu que não cumpra espontaneamente a sentença, que é a multa e os honorários de 10% cada um,
o nosso STJ, ele já dispôs que essa multa não pode fazer base de cálculo. Então você não pode, quando for fazer o cálculo dos seus honorários, incluir essa multa. Tem que ser o valor da sentença e, acredite, as despesas processuais. Essas sim fazem base de cálculo. O valor da sentença, obviamente, corrigido, inclusive com juros. Esse foi o primeiro, vou botar o primeiro, aquele outro não vou nem falar que foi show. Não, vamos agora começar com a choparada, choparada é ótimo, com a chopada só. Tá? Mas antes disso, deixa eu comentar uma coisa com vocês, sobre que eu sabia que eu tinha coisa mais para falar sobre o caput. O que eu mencionei para você em relação a verba honorária ser uma imposição, tá, até de ofício do juiz, e portanto você não precisar nem constar do seu pedido, isso também, para vocês terem uma ideia, o nosso STF já formulou a súmula 256, está aqui embaixo, 256, vai lá, entra, pesquisa o que a súmula 256 fala, justamente isso. Não há necessidade de ter no pedido da parte a condenação da verba honorária para que o juiz tome essa providência. Então, voltando aos chopes, mais um chopinho, tá? Gente, vamos supor, eu vou passar para vocês agora uma série de circunstâncias, para vocês terem, olha como essa parte é imensa, tá? Uma série de casos, tá? Uma série de chopes que podem cair na prova de vocês, e olha só, gente, não é só cair na prova não, tá? Para a vida profissional de vocês também, para vocês não esquecerem que muito detalhe, muitos casos que vocês vão saber agora, que serão importantíssimos, tá? Vamos fazer uma questão? O artigo 85 fala que a sentença... Eu falei para vocês que a sentença pode ser de mérito, definitiva ou terminativa. Mas essa condenação na verba honorária, ela tem que ser obrigatoriamente, quando há uma sentença definitiva, no momento da prorrogação desta sentença, ou ela pode vir antes? Uma questão dessa é bem curiosa, né? Vamos supor, por exemplo, no despacho saneador. A resposta é sim. Por quê? Porque você, no caso de uma arguição de ilegitimidade da parte, tá? Apesar que eu já falei para vocês, muita gente acha de forma errada, ilegitimidade da parte na matéria de preliminar, matéria de mérito, mas ela pode no espaço saneador ser reconhecida pelo juiz e ele decidir sobre a ilegitimidade da parte. Aí gera honorários para o advogado daquela parte que foi reconhecida a ilegitimidade. Então ela sai do processo, ela não vai fazer mais parte daquele processo. Você está advogando contra uma pessoa que não seja a pessoa que tenha cometido, tenha lesionado o seu direito. Então aquela pessoa, o advogado daquela pessoa, ele vai arguir a legitimidade dela e o juiz, podendo ser até no despacho saneador, dependendo, pode ter mais de pode existir um desconsórcio passivo, o processo vai prosseguir em relação ao outro, mas aí ele vai. Apesar de que isso daí, esse despacho saneador, ele não deixa de ser uma sentença, tá? Em relação à parte ilegítima. Perfeito? Vamos para outro chopinho. Gente, os honorários, esse tema honorários no nosso processo civil, no nosso Código Eleitoral, a teoria da causalidade. O que é a teoria da causalidade? Aquele que deu causa à ação. Mas aquele que deu causa à ação, vocês têm que botar, não é você que entrou com a ação, porque você entrou com a ação, então você deu causa, não. Quem deu causa foi o réu, de ter lesionado, ter feito alguma coisa de errado, como infringido a lei contra outra parte. Tá?
um litígio entre duas pessoas, obrigou aquela pessoa, A e B, tiveram litígio, obrigou a A ingressar com uma ação contra a B. Mas quem deu a causa dessa ação foi o B. Se o B tivesse cumprido com a obrigação dele em relação ao A, não existiria a causa. Então foi o B que deu a causa à propositura dessa ação. Então, o nosso código, o nosso processo civil, ele adotou a teoria da causalidade nos casos dos honorários advocatícios, tá? Onde, obviamente, existindo exceções, a teoria da causalidade você implica com que quem deu causa que se responsabilize pelo pagamento dos honorários, que normalmente, na maioria das vezes, é o vencido, tá? Existindo exceções, claro. Então, se não existir lide, não existe honorários. É outro choro para vocês, tá? Honorários de sucumbência só são devidos no momento de lide. Portanto, se o juiz mandar você emendar a tua inicial e você não fizer da forma como deve ser feito, o juiz julgar a tua inicial inepta, antes de citar o réu, não existiu lide. E ele, julgando inepta, vai extinguir seu processo sem julgamento do mérito. Não existindo lide, até porque não existiu nem a citação, né? Não existindo lide, não existe a condenação a honorários. Se porventura você desistir da ação antes da citação do réu, não existe lide. Não existindo lide, não existe honorários. Compreenderam? Para que exista a condenação de honorários, é necessário litígio. Pelo menos duas ou mais partes funcionando no processo. Prosseguindo, mais o chopinho, tá? O que eu falei para vocês? Honorários, condenação de honorários é uma imposição. Então, o juiz tem a obrigatoriedade de condenar em honorários. O correto seria um arbitramento no seu pedido, caso vocês venham a pedir, tá? O mais correto seria arbitramento. Só que como vocês são advogados, e eu vou passar para vocês, é óbvio que vocês não vão pedir para arbitramento, vocês vão pedir o quê? O máximo, que depois nós vamos acompanhar no outro vídeo, nós vamos fazer mínimo de 10, máximo de 20, tá? O que acontece, gente? Se por acaso, por outro lado, vocês pedirem a condenação do réu no pagamento de 10% de honorários, o juiz aí nesse caso ele já fica limitado. Por quê? Porque aí já está fazendo parte do pedido. Entenderam? Ou você pede um máximo de honorário, então tu não pede. Porque se você pedir menos, o juiz ele vai ficar limitado ao teu pedido. Apesar de eu ter falado para vocês que a verba honorária nem faria parte do pedido, no momento que vocês utilizam dessa prerrogativa, vocês já estão limitando o juiz. Se você botar o máximo, você não vai limitar, que vai ser o máximo. Mas se você botar 10%, você já está limitando o juiz a isso. Ele não pode, se você colocar no seu pedido, condenar o réu ao pagamento de 10% de honorários, ele não vai poder jamais te dar 11%, quiçá 20%. Por quê? Porque aí seria ultra petita, mais do que... Esquece isso. Eu acabei de falar, depois lá na frente eu falo o que é isso. Vocês estão pedindo mais do que... Ele estaria dando mais daquilo que você pediu. Então, quando vocês forem pedir, peçam. Se vocês podem pedir o máximo, porque eu pedir menos, né? Então peçam o máximo. E outra, tome cuidado no detalhe, outro choto aí para vocês. Para vocês saberem incidente sobre o que vocês estão pedindo, sobre a condenação, sobre o valor da causa. Porque são duas coisas diferentes, condenação e valor da causa. Vamos dar um exemplo numa ação de despejo. Às vezes, numa ação de despejo, vamos colocar uma ação de despejo, botar valor alto assim numa loja, que tem um aluguel assim de 20 mil reais por mês. Só pode ser por mês. E você, o locatário, ele deixou de pagar 3 meses de aluguer. Tá errado, não tá certo, tá? 3 meses, aí você vai entrar com a ação.
Ainda que tenha as multas pecuniárias contratuais dessa relação locatícia, tá? 60 mil, você vai chegar, bota aí, 70 mil. Tá bom, bota alto, 80 mil. É o valor que vocês estão buscando dele, da condenação. Só que o valor da causa nas ações de despejos, sabe qual tem que ser? Obrigado, por lei, serão 12 vezes o valor do aluguel. Então, 12 vezes 20 mil dará 240 mil. Por que você vai pedir que seja condenado em percentual, condenar o réu a pagar o percentual em cima da condenação, se pode ser em cima do valor da causa? Mas aí você vai fazer o quê? Você, como advogado, já vai fazer constar isso no contrato de locação. Tá? Seria melhor? Viu lá como é que é? Shopping. Outro shopping como prova, questão de prova. É certo afirmar que existem casos que a sentença não tem a obrigação de condenar em honorários? Diante do que dispõe o artigo 85? Tempo. Justifique a resposta. Tempo. Gente, a resposta é sim, existe. Nos casos dos juizados especiais, tá? Onde a parte não necessite de ser representada por advogado. Os juizados especiais cíveis, até 20 salários mínimos, a parte pode entrar sem representação de advogado. Portanto, se ela está entrando com uma ação sem representatividade de algum advogado, ela sendo vencedora, ela não poderá receber essa verba honorária em razão do que dispõe o teor do caput do artigo 85, que os honorários serão pagos ao advogado vencedor. Ela é advogada? A não ser que esteja atuando em causa própria, porque em causa própria cabe condenação a honorários, tá? É obrigação mesmo, tá? Mas, não sendo advogado, ela não poderá receber, não terá o direito de receber essa verba. Viram lá? Vamos mais um. Quanto chama, né? Vamos acabar que a gente já está alcoolizado. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e continue na luta, gente. Não pare não. Vamos lá. Pô, na vida nada é fácil. Não é uma coisa fácil você morrer. De uma hora para outra você morre. O resto tudo é difícil. Então, insiste. Vocês vão levar o problema, vocês vão vencer. Eu não venci, não estou aqui. Tá belo, recatado do lado. Então, vocês também conseguem. Falou? Então, estamos encerrando esse vídeo de hoje sobre os honorários. Continuaremos muitos mais vídeos sobre essa parcela, que é maravilhosa. E até a próxima, com mais um vídeo do canal Saber Não Ocupa Espaço. Um abraço, tchau.